Fala galera, aqui é o Rodinei e esse é o canal Novo Mugiwara. Bom, esse é mais um vídeo sobre One Piece e nesse caso vou falar um pouco sobre os melhores usuários de Akuma no Mi dentro da obra. E para fazer esse vídeo eu levei em consideração algumas coisas como melhor adaptação do personagem à fruta, melhor exploração ao potencial dela, várias coisas do tipo. E eu desconsiderei um pouco os usuários de Logia, porque eu acho um pouquinho injusto colocar eles no meio, porque são usuários que a maioria das vezes não precisam se esforçar tanto, mas a fruta deles ainda assim consegue mostrar o seu grande potencial. Então eu acho um pouco injusto colocar os Logias, a maioria dos Logias aqui. Tem alguns Logias que eu considerei também, mas tá, vamos ao vídeo sem muita explicação. O primeiro é o Luffy, usuário da Gomu Gomu no Mi. O Luffy é um dos melhores usuários porque ele é capaz de fazer coisas com a sua Akuma no Mi que outro usuário dessa fruta não conseguiria. Isso vai muito pelo caso de que o Luffy é usuário desde que era uma criança. Então ele se adaptou muito bem à fruta com o decorrer do tempo. Então ele consegue fazer coisas como os gears que ele usa, que são propriedades da fruta dele que fortalecem o corpo e não o contrário. Então ele consegue usar o Gear Second, por exemplo, para ficar mais rápido. Ele deixa o corpo dele mais rápido por causa da fruta dele. Então coisas assim deixam ele para mim no patamar de um dos melhores usuários de Akuma no Mi dentro da obra. Ele consegue fazer coisas que se outra pessoa tivesse a mesma Akuma no Mi não conseguiria fazer. Então o Luffy tá ali primeiro primeiro não, entre os melhores, não fiz ordem de quem é melhor ou pior, mas ele tá ali entre os melhores porque ele consegue fazer, ele conseguiu se adaptar e consegue explorar o potencial da Akuma no Mi dele ao máximo, sendo uma Akuma no Mi que, querendo ou não tem grandes forças, né? Teoricamente não seria forte assim, seria uma Akuma no Mi simples. Então é isso. O próximo é o Chopper. Chopper é o médico do bando do Chapéu de Palha. E ele tem uma Akuma no Mi do tipo Zoan, a Hito Hito no Mi. Fruta que pode transformar ele em humano. Ou dar aspectos humanos ao usuário e tudo mais. Ele é um grande usuário, principalmente pelo fato dele ser uma rena. Porque se fosse um humano com essa fruta não teria efeito nenhum, basicamente. Ele é um grande usuário porque ele estudou muito a fruta dele. Então, diferente da maioria dos usuários do tipo Zoan, o Chopper consegue, além das três transformações básicas, se transformar em outras três. Então, além das formas base, híbrida e forma total da criatura, o Chopper consegue se transformar em outras formas. Então, ele consegue fazer algo que nenhum outro usuário até então foi mostrado conseguir. Fora que o Chopper também consegue, através de daquelas Rumble Balls que ele consome, além dessas três transformações, ele consegue atingir uma outra transformação, além das seis no caso, no geral, ele consegue atingir uma outra transformação, a Monster Point, que é muito especulada a ser a forma de despertar da Akuma no Mi dele. Então o Chopper pode ser um dos poucos usuários, até então mostrado na obra, que possui o despertar, o que força o seu despertar. Então por isso ele se torna um dos grandes usuários. Fora que, por ele ser uma rena que adquiriu formas humanas, já é algo incrível e, além de tudo, ele consegue usar isso e transformar, conseguiu estudar e ser um médico e tudo mais. Então ele, para mim, entra entre os melhores usuários de Akuma no Mi dentro da obra. O próximo é o comandante da primeira divisão dos Piratas do Barba Branca, Marco. Ele é um usuário tipo Zoan, da Zoan mitológica, no caso, a Toritori no Mi, modelo Fênix, que dá as habilidades ao usuário de basicamente uma fênix, ou seja, ele se regenera de danos. E o Marco usa isso melhor do que ninguém. Usa isso bastante na batalha contra a Marinha, na Guerra de Marineford, quando ele desvia ataques com o próprio corpo, ele desvia o ataque do Kizaru contra o Barba Branca com o próprio corpo, porque ele sabe que ele vai se regenerar e coisas do tipo. O Marco também usa as habilidades de Fênix para voar, muito bem também. E ele também se tornou um médico. Então usa as habilidades da Akuma no Mi dele para poder curar outras pessoas, coisa que muitos usuários não fariam assim ou não conseguiram aprender. Então ele se encaixa muito bem nisso porque ele tem uma habilidade muito incrível para si e consegue transmitir para outras pessoas. Então acho que é algo muito legal da habilidade dele.
Então é isso, basicamente isso, porque eu acho ele um grande usuário, um dos melhores usuários da Akuma no Mi dele. O próximo é um usuário do tipo Logia, o ex-Chichibukai Crocodile e ex-comandante da Baroque Wars também. Ele usa a Akuma no Mi Sunasuna no Mi, ou Fruta da Areia. Que eu coloquei aqui o Crocodile nessa lista pelo fato de que ele foi o primeiro personagem a mostrar basicamente o despertar da Akuma no Mi dele. Porque o Crocodile, o despertar da Akuma no Mi geralmente envolve o usuário conseguir fazer modificações ao ambiente. Então, por mais que ele seja um Logia, as habilidades geralmente ficam em torno dele, ou seja, ele se transforma em areia e consegue, por exemplo, fazer que o corpo dele, sendo areia, consiga voar e coisas do tipo. O Crocodile ele conseguiu modificar o ambiente, então ele transformou basicamente um país, que é Alabasta no caso, num grande deserto, ou quase transformou num grande deserto. E por isso eu coloquei ele aqui, porque para ter o despertar da Akuma no Mi, que é o que o Crocodile provavelmente conseguiu, é algo muito difícil. Poucos usuários até então conseguiram. E ele basicamente foi o primeiro a mostrar dentro da cronologia de episódios do anime e capítulos do mangá, foi o primeiro a mostrar assim, um despertar, mesmo sem falar que é o despertar. Então, para mim, ele entra nessa lista de melhores usuários de Akuma no Mi por causa disso. Fora que ele tem um controle corporal incrível também, batalhou contra grandes piratas como Barba Branca, o Doflamingo e tudo mais, e sobreviveu. Então, para mim, ele se torna um grande usuário de Akuma no Mi por causa disso. O próximo é outro usuário do tipo Paramécia. Nesse caso, é o Don Quixote do Flamingo, um usuário da Ito no Mi, fruta do fio. Ele entra nessa lista porque, bom, basicamente o cara mostra um controle da sua Akuma no Mi incrível. Ele consegue controlar os fios para cortar, para controlar outras pessoas, ou seja, ele faz vários personagens de marionete dentro da obra. Ele usa os poderes dele para controlar um país também. Dressrosa, no caso, ele controlou basicamente por ser muito forte e um grande usuário de Akuma no Mi. E ele também é mais um dos personagens que se encaixa no despertar. Ele conseguiu despertar a Akuma no Mi e bateu de frente com o Luffy, praticamente venceu o Luffy, só não venceu quando o Luffy usou aquele poderzinho roubado dele do Gear 4, porque o Crocodile não, o do Flamengo é incrível. Personagem com poder desbalanceado pra caramba. Ex-Shichibukai também. Então, ele entra nessa lista porque os feitos dele com a Akuma no Mi dele são incríveis. Os poderes que ele usa para cortar, para controlar e o despertar da Akuma no Mi dele deixam ele num patamar muito elevado para poder usar, para poder entrar nessa lista. O próximo é o Barba Negra, usuário do tipo Logia da fruta Yami Yami no Mi, ou fruta da escuridão. Eu deixo ele nessa lista porque, para mim, o Barba Negra é um dos poucos usuários que usa ou chega perto dos 100% da capacidade da sua fruta. Ou seja, ele explora muito bem o potencial e usa muito bem os poderes que ele tem durante a obra. Então, para mim, ele entra nessa lista. Ele é capaz de tirar poderes das outras Akuma no Mis, ou seja, um usuário tipo Logia que deveria ser intangível se torna tangível perto dele. Ele é capaz de criar basicamente um buraco negro e absorver coisas para dentro dele, como se fosse uma gravidade de um buraco negro gigante mesmo. Então, ele entra nessa lista porque ele é capaz de usar. Ele estudava com o nome dele bem desde criança, provavelmente, e consegue explorar o potencial máximo, por exemplo, da Akuma no Mi dele. Capaz até mesmo de ser criada uma teoria em volta dele que ele só é capaz de usar duas Akuma no Mis, ou seja, a dele e a Akuma no Mi do Barba Branca, Agura Gura no Mi, por causa dessa Akuma no Mi. Então, é um personagem que tem controle incrível, explora o potencial dela incrivelmente. Fora que em batalha já se mostrou muito bom também usando sua Akuma no Mi, vem sendo um dos capitães da tripulação do Barba Branca, o Ace. Então, ele é basicamente um excelente usuário de Akuma no Mi, explora muito bem o potencial dela, um dos melhores no caso, então ele entra nessa lista.
É isso, eu não quis fazer um vídeo muito grande, então tem mais grandes usuários de Akuma no Mi por aí, mas para não ficar um vídeo tão extenso assim, eu coloquei só esses. Talvez mais pra frente eu traga um outro vídeo com mais grandes usuários de Akuma no Mi. Mas se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!